Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Queiram tomar seus assentos, que dentro de alguns instantes daremos início à palestra sobre o momento econômico e político atual do Brasil, com o senador da República, o senhor Álvaro Dias. Nesse momento, para agradecer a presença do senhor prefeito de São Miguel do Oeste, o senhor Wilson Trevisan, e também o presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, Wagner Passos. Em nome dessas autoridades, agradecer a todas as autoridades aqui presentes, líderes sindicais, presidentes de entidades, líderes religiosos, militares, presidentes de empresas,
enfim, todas as autoridades que se fazem aqui presentes, obrigado pela sua presença. Nominar autoridade por autoridade vai nos tomar muito tempo no protocolo, onde o motivo atual é a palestra com o senador Álvaro Dias. Aproveitamos também esse momento para fazer alguns agradecimentos a algumas famílias que dedicaram total apoio para que esse evento acontecesse. De São Miguel do Oeste, a família Charnoski, na pessoa do seu Nini Charnoski, pelo empenho dedicado a esse evento. De Guaraciaba, a família Henk, na pessoa do seu Valdir Henk, pelo empenho dedicado para que esse evento acontecesse. De Bandeirante, a família Kreisky, na pessoa de Tereza Beatriz Kreisky, pelo apoio dedicado a este evento. De a capital da banana, o coordenador político do senador Álvaro Dias e do movimento Podemos, do Oeste e do litoral norte do estado, o senhor Carlos Dieter Werner. Do Vale do Itajaí, o presidente estadual do Podemos, o senhor Wilson Sandrini. De Videira, Santa Catarina, o deputado estadual do Podemos, também aqui presente, Natalino Lázari. Também o pessoal que nos acompanhou de Corupá, o pessoal que nos acompanhou de Cascavel, Marcos e Sandra Solano, empresários e seguidores do movimento Podemos do Estado. Sendo assim, damos início então à palestra sobre o momento econômico e político atual do Brasil. Convido agora para assumir a palavra o senador Álvaro Dias. Meus amigos e minhas amigas de Santa Catarina, especialmente aqui do Oeste Catarinense, minha saudação a todos os presentes. Eu faço por intermédio do Wilson Sandrini, que é o presidente estadual do Podemos, e o nosso deputado estadual Natalino, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa desse Estado. Peço desculpa por não citar o nome de todos, mas o faço com o maior respeito, exatamente para não esquecer de ninguém, deixe de citar nomes. Mas a minha gratidão pela organização deste evento, me concedendo esta oportunidade de poder me dirigir a todos os brasileiros que aqui vivem, numa região da maior competência e competitividade, que produz, que contribui para alimentar a mesa desse país e que muitas vezes se sente esquecida das autoridades governamentais. Porque, infelizmente, o que se verifica é que as nossas autoridades são muito urbanas, são oriundas dos grandes centros urbanos do país e não colocam o pé no chão da realidade do nosso interior e, por isso, não sabem valorizar a importância, a força e a competência do produtor rural brasileiro na construção de uma grande nação. Eu imagino que aqueles que aqui vivem, plantando, produzindo e transformando industrialmente os produtos primários para a exportação, enfrentando as dificuldades que enfrentam para transportar os seus produtos
ou para receber os produtos que necessariamente devem vir de longe, com ausência da logística suficiente. Sentem-se, sim, abandonados pelas autoridades e não compreendem como podem governantes não entender a importância do agronegócio para o desenvolvimento nacional. Já que, se nós formos considerar, por exemplo, os últimos 25 anos, a balança comercial brasileira teve um superávit de 300 bilhões de dólares graças ao agronegócio. Já que, se considerarmos os outros setores da economia tiveram um déficit de 500 bilhões de dólares. E o agronegócio teve um superávit de 900 bilhões de dólares. Por essa razão, houve um superávit da balança. Mas se excluirmos o agronegócio, a balança comercial do nosso país tem um déficit de mais de 500 bilhões de dólares. E não reconhecem, e não valorizam, e não dão a importância que deve se dar ao agronegócio no país. Não atendem uma região como essa como deveriam atender. E olha, eu tenho razão para expressar a indignação dos que vivem nesse cenário, porque essa história, a minha história de relação com o campo, começa muito antes de eu existir. Em 1938, meu pai chegava de Jardineira, saindo do interior de São Paulo, da pequena cidade de Quatá, de Jardineira até Londrina, onde no lombo de burro, pelas picadas, no meio da mata, ia até Maringá. No caminho, apenas uma pequena pensão na cidade de Mandaguari. Prosseguia até o fim da picada na cidade de Maringá, onde se encontravam os corretores, para adquirir pedaços de terra onde produziria. E foi assim. Escolheu um local, segundo ele, onde diziam passaria o trem e onde tinha água. Ele disse: esse é o local. E adquiriu 105 alqueires paulistas de terra na cidade de Maringá. E lá foi aconselhado a desistir, porque as dificuldades eram imensas. Mata, a selva, o perigo, as dificuldades. Mas ele, como certamente muitos dos que construíram a grandeza desse interior de Santa Catarina, acreditou na força da terra. E foi derrubando a mata e formando o cafezal. Muitos anos depois, só em 1954, levou a família, quando já a fotografia era a maravilha do verde, com o café produzindo. Assim iniciou sua trajetória. Meu pai é um autêntico agricultor que não conheceu o mar, a não ser pela televisão. Nunca foi à praia. A vida dele foi no campo. É com ele que eu aprendi a valorizar o agricultor, a agricultura, a terra. Aprendi que é necessário preservar a fertilidade do solo rico e fértil, porque esse é o grande patrimônio, que não é um patrimônio individual, é um patrimônio da humanidade, que tem que ser preservado rico e fértil e repassado às gerações que nos sucederão, porque desse patrimônio também arrancarão a sua sobrevivência, tanto quanto nós arrancamos. E por essa razão, ao chegar ao governo do Paraná, nós colocamos para a Secretaria da Agricultura o maior orçamento da história do governo do Paraná. E realizamos um programa rural,
que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial, e foi implementado em 18 países, exatamente em função da sua excelência. O maior programa de preservação ambiental, compatibilizando os interesses do progresso, da produção e da produtividade maior com a necessidade da preservação ambiental, e nós o denominamos de Paraná Rural, com 45 práticas agrícolas diferentes. Enfim, apenas fiz essa narrativa para justificar o entendimento que temos da importância do agronegócio, da agricultura, da agroindústria, a importância de uma região como esta para o país, produtora, competitiva na produção e, sobretudo, competente ao produzir. Por isso, as nossas homenagens àqueles que aqui vivem, esperando que os olhos governamentais se tornem mais generosos com regiões como esta, para impulsionar ainda mais o nosso progresso e o nosso desenvolvimento. Mas eu venho também para ouvir, estou ouvindo desde ontem, amigos, companheiros que nos acompanham nessa visita, aprendendo muito sobre Santa Catarina, sobre a região, sobre o interior do país, um país extraordinário, com potencialidades extraordinárias. E, evidentemente, venho também para dizer o que penso, o que acho importante. Venho para apresentar o diagnóstico que faço do Brasil que temos e sinalizar para o Brasil que queremos e que podemos conquistar. Essas são as razões fundamentais da nossa presença aqui. Nesse ano que teremos a eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil. Porque o Brasil está no fundo do poço. A realidade nacional é dramática. Nós estamos vivendo uma tragédia política histórica. O país está mergulhado num oceano de dificuldades quase que insuperáveis. E se a escolha deste ano de 2018, nas urnas, no dia 7 de outubro, for infeliz, esse país continuará sangrando e o povo brasileiro continuará sofrendo. Os nossos sonhos e as nossas esperanças foram roubados, junto com os bilhões que roubaram os cofres públicos do Brasil nos últimos anos. O nosso país foi assaltado e nós precisamos retirá-lo das mãos daqueles que o assaltaram nos últimos anos. Organizações criminosas governaram o Brasil. Uma organização criminosa governou o Brasil durante 2 mandatos do presidente Lula e 1 mandato e pouco da presidente Dilma. E uma organização criminosa governa o Brasil agora durante a gestão de Michel Temer. Nós não podemos definir de outra forma. Não é um senador que está inovando com essa definição. Essa definição é da Operação Lava Jato, é do Ministério Público, é da Polícia Federal, é do juiz Sérgio Moro. Nós somos governados por uma organização criminosa. E alguns partidos políticos no Brasil não são partidos políticos, são organizações criminosas. Por isso a população os rejeita. E é preciso que essa rejeição se confirme nas urnas, ou o Brasil não muda. Um país afundado numa dívida que cresceu assustadoramente nos últimos anos. Por quê? Porque consolidou, instalou, institucionalizou, oficializou um sistema de governança corrupto e incompetente, que eu chamo de balcão de negócios, usina de escândalos de corrupção, matriz de governos corruptos e incompetentes. Esse sistema
puxou para baixo a qualidade da administração pública e abriu as suas portas para a corrupção, para a roubalheira desenfreada. Mas esse modelo não ficou em Brasília. Esse sistema não ficou em Brasília. Esse sistema foi clonado e foi transplantado para estados e municípios, de modo geral, evidentemente com honrosas exceções. Mas esse modelo, implantado em estados e municípios, disseminou a incompetência e a corrupção. E o Brasil só resiste a essa tempestade avassaladora de incompetência na administração pública porque é um país pródigo, porque é um país abençoado por Deus, porque é um país extraordinariamente poderoso, as suas potencialidades econômicas são extraordinárias. E se nós tivermos governos competentes, certamente teremos décadas de prosperidade, graças, sobretudo, ao agronegócio no nosso país. Porque nós temos um país que é um celeiro de produção. E o mundo vai precisar aumentar brevemente em 20% a produção de alimentos. A China vem importando nos últimos anos, desde que se inseriu na economia mundial. A Índia evolui economicamente e terá que importar tanto quanto a China. 51% da população do mundo vive no sul e no sudeste da Ásia. Isto é uma garantia de que, se o Brasil for bem administrado, ele viverá décadas de prosperidade, porque tem mercado, tem para onde enviar os seus produtos, tem um mundo necessitado das nossas riquezas. Veja como esse país é privilegiado. 13% da água potável do mundo está no Brasil. 12 mil rios cortam os nossos solos. Só a bacia amazônica são 6 milhões de quilômetros quadrados. Nós produzimos muito. Você vai num estado como Mato Grosso, para dar um exemplo, que é um celeiro exportador, 62% da área do Mato Grosso está preservada ambientalmente. Nós temos ainda no nosso país mais 40% da área agricultável disponível para a produção, sem afetarmos, sem agredirmos o meio ambiente. Portanto, esse é um país extraordinário. E nós já começamos, pela força do agronegócio, a verificar uma inversão no processo migratório. Hoje, as cidades do interior já crescem mais do que as capitais, pela força do agronegócio. E esse é um processo que pode ser estimulado. A inversão do processo migratório pode ser estimulada por ações governamentais competentes que saibam fazer a leitura correta do que é importante para o povo brasileiro e como é importante o interior do país. Se nós fazemos esse diagnóstico pessimista em relação à nossa realidade, temos que apresentar também as potencialidades que dispomos para não jogarmos a toalha e acreditarmos sim na possibilidade de recuperarmos esse país. E elas estão presentes. Mas veja o que ocorre com o nosso Brasil. A corrupção e a incompetência dos governos fez com que a dívida pública crescesse de forma exorbitante. Hoje, no ano passado, 2017, a dívida pública brasileira consumiu para o pagamento de juros, serviços e encargos 52% do que nós arrecadamos. 52% do orçamento da União foi para pagamento de juros, serviços e encargos da dívida pública. Isso corresponde a 1.722 bilhões de reais. Imaginem
se esses recursos fossem aplicados em educação, em saúde, em segurança pública, em desenvolvimento, em logística, para o escoamento da nossa produção, o que isso poderia significar em matéria de desenvolvimento para o nosso país. Então, o grande problema nacional não é a reforma da Previdência. A Previdência é um problema. É preciso fazer a reforma da Previdência, sim. Mas não é o maior problema. O maior problema é a dívida pública do Brasil, que pela irresponsabilidade dos governantes alcançou índices jamais imaginados. É por essa razão que o déficit do governo neste ano que passou foi de 159 bilhões de reais. Esse déficit se repetirá este ano. E no próximo ano será de 130 bilhões. E no outro ano de 60 bilhões. Isso se o brasileiro for inteligente e escolher bem o seu candidato a presidente da República. Porque se escolher mal, aí nós não sabemos o que ocorrerá. É por isso que eu digo que as pessoas lúcidas, as pessoas conscientes, devem assumir uma posição de protagonismo, como vocês estão assumindo ao comparecerem para ouvir alguém que chega aqui. Certamente é uma postura de responsabilidade de quem quer contribuir para mudar o Brasil para melhor. E como mudar o Brasil? Eu tenho dito que em 100 dias é preciso refundar a República. Por que 100 dias? Porque essas medidas mais amargas, essas reformas de maior profundidade, ou são feitas nos primeiros 100 dias, ou não se fazem mais. Ou se faz quando o governante está com o prestígio das urnas, com a popularidade alta e com credibilidade, ou não se consegue fazer depois. Por isso, eu chamo de refundação da República. O que é a refundação da República? É a reforma do Estado brasileiro. O que é a reforma do Estado brasileiro? É o enxugamento dessa máquina que cresceu extraordinariamente para alimentar os sanguessugas, os mensaleiros, os filhos do petrolão, os chupins da República. Esse sistema só interessa a eles. Não interessa ao povo trabalhador brasileiro que paga impostos e o sustenta. Não é desejo desse povo sustentar os chupins da República. Então essa reforma do Estado é redução, sim, do tamanho da máquina administrativa. Não só reduzindo ministérios pela metade, secretarias, diretorias, coordenadorias, empresas estatais, cargos comissionados, mas eliminando também os privilégios das autoridades. Eu sei que eu não sou o único que fala em eliminar privilégios, mas uma coisa eu peço a vocês: quando alguém chegar, quando algum político chegar, uma autoridade chegar, falando em eliminar privilégios, perguntem: mas você abriu mão dos seus privilégios? Só tem autoridade de combater privilégios quem abre mão dos seus privilégios. Eu estou aqui combatendo privilégios porque abri mão dos meus, senão eu não teria coragem de combater. Eu abri mão da minha aposentadoria de ex-governador. Há 26 anos eu deixei o governo do Paraná. Em março do ano que vem, com 27 anos. Seriam mais de 10 milhões de reais na minha conta bancária se eu estivesse recebendo essa aposentadoria. Eu abdiquei, eu renunciei para poder olhar de frente nas pessoas que acreditam em mim. Eu abro mão do auxílio moradia. Eu moro em Brasília num flat de hotel e pago a conta. Eu não recebo auxílio moradia. Eu não recebo a verba indenizatória. Se eu viajo para fazer política, eu pago a conta. Eu não recebo os 15 mil reais de verba indenizatória mensalmente.
Portanto, eu abro mão de mais de R$50 mil por mês para poder combater os privilégios. Combater os privilégios dos 3 poderes. Sendo presidente da República, eu tenho a obrigação de transformar em realidade essa pregação de eliminar os privilégios das autoridades brasileiras. No Legislativo, no Judiciário e no Executivo. Mas quando eu falo em reduzir o tamanho do Executivo, não é só do Executivo, é do Legislativo. Quando eu fui eleito senador pela primeira vez, meu pai me perguntou: meu filho, você não acha que tem político demais? Eu disse: o senhor tem razão e eu vou trabalhar para diminuir. E desde 99, o primeiro projeto que eu apresentei foi em respeito ao meu pai. Eu apresentei um projeto para reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores no país. Por que 3 senadores por estado? 2 não seriam suficientes? Nos Estados Unidos são 2. No Brasil eram 2 até o período autoritário, quando criaram a figura do senador biônico. E depois manteve-se os 3 senadores por estado. Na Câmara dos Deputados, quando eu era deputado federal, eram 323 deputados. Hoje são 513. Funcionava melhor antes. Por que tantos partidos políticos? São 35 registrados oficialmente. 60 estão na fila. Não funciona desse jeito. Então é preciso reduzir o tamanho do Legislativo, reduzir o número de partidos políticos. Isso tudo se faz nos primeiros 100 dias de uma gestão, com coragem e se comunicando bem com a sociedade. Por isso que eu digo hoje, governar é 50% gestão e 50% comunicação. Se o presidente da República tem competência para se comunicar bem com as pessoas e convencer as pessoas de que essas reformas são favoráveis a elas e não contra elas, ele terá o apoio dos brasileiros. E com o apoio dos brasileiros terá o apoio do Congresso, sem balcão de negócio. Porque o Congresso não rema contra a maré. Por uma questão de sobrevivência, o Congresso vota favoravelmente a qualquer proposta que tenha o apoio popular explícito, declarado e entusiasmado. Eu acredito, portanto, na possibilidade de mudar o país. Não há como não acreditar, porque eu sinto que há no inconsciente coletivo um movimento a exigir essa mudança que pode se tornar avassalador. E os políticos que não aceitarem serão atropelados. Por uma questão de inteligência e de sobrevivência, os políticos terão que se amoldar a esse novo tempo que é uma exigência da sociedade brasileira. Eu poderia explicitar aqui outras reformas. Eu falei da reforma do Estado, que tem que ser, ao lado da reforma política, a matriz das demais reformas. Com a reforma do Estado e a reforma política, já que eu falei em redução do número de partidos e na reforma do Poder Legislativo, um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais competente, imaginem a economia no Poder Legislativo se nós reduzirmos o número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Porque a consequência é de uma redução de despesa em cascata. Porque não é só a redução da despesa com salários, as outras despesas complementares, que passam pelos gabinetes, pelas assessorias, pelos escritórios, pelas viagens, pelas diárias, pelos penduricários todos, que na verdade se constituem em complementação do salário das autoridades. A economia é monumental, mas não é só a economia, é a busca da eficiência, da qualidade.
certamente nós teremos mais qualificação. Se nós eliminarmos esse balcão de negócios, o governo não será constituído com a indicação partidária. O governo será constituído com critérios especiais, levando em conta qualificação técnica, valorização profissional, probidade, aptidão para cargo executivo. Porque na política nós temos bons oradores, temos bons articuladores, mas nem sempre temos bons gestores. É preciso valorizar os bons gestores. Então, a constituição de um governo não passa pelo interesse político partidário, passa pelo interesse da população de ter um governo competente, qualificado tecnicamente. Esse é o nosso desejo. É isso que nós desejamos para o país. A população é inteligente quando ela coloca na pesquisa, a pesquisa da Datafolha revela isso, ao contrário do que alguns jornalistas escrevem, de que a população está buscando o chamado outsider, ou seja, um candidato que vem de longe, que chega de repente, distante do mundo da política, não é? Mas a população não, a população na pesquisa diz que ela quer experiência administrativa e passado limpo. É sábia a população ao dizer isso, que sem experiência administrativa ninguém vai tirar esse país do buraco onde se encontra. Sem muita experiência administrativa comprovada positivamente. E olha, mais importante do que ouvir as propostas que eu apresento como candidato, é verificar o passado, o que se fez e como se fez. Tem já uma experiência administrativa? Eu vejo candidato aí que não administrou nem um carrinho de sorvete, se administrar quebra e quer administrar o Brasil. Eu vejo candidato que combate privilégios agora, né? Mas nunca abriu mão dos seus privilégios. Até, eu não vou repetir aqui o que um candidato disse essa semana, está no jornal aí de Santa Catarina, como ele usava o auxílio moradia. Por que ele recebia o auxílio moradia? Como tem outros termos até para dizer, né? Ele dizia, como eu estava solteiro, eu usava para namorar. Então, veja a responsabilidade de quem quer ser presidente desse país. Nós temos que acordar. O brasileiro tem que acordar. Já erramos. O brasileiro já errou na escolha. Vamos ouvir aquela canção do Raul Seixas. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Mas vamos tentar outra vez refletindo. Vamos tentar outra vez pensando na nossa família, no nosso emprego, no nosso salário, na nossa propriedade. Vamos tentar outra vez escolhendo alguém que possa celebrar a coesão nacional e apontar o rumo para esse país. Não votar com o fígado para exteriorizar a mágoa, o ressentimento, o ódio pelo que fizeram com o nosso país. Votar com a inteligência, apontando rumos, alimentando a esperança. Eu sei que muitos perderam a fé. Vamos reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Eu sei que muitos perderam as esperanças. Vamos reabilitar as esperanças que foram sepultadas nesse túmulo de descrédito que se instalou no país. Eu sei que os caminhos são difíceis, mas temos que caminhá-los. Caminhamos por caminhos difíceis na busca de um futuro melhor para esse país. Eu quero agradecer o Sérgio, que está transmitindo no jornal regional, né, diretor do jornal, que está transmitindo ao vivo aí pelo Facebook. Muito obrigado ao Sérgio.
Eu poderia falar das outras reformas, né? Estava dizendo que a reforma política, a reforma do Estado brasileiro é a matriz para as demais reformas. Aí vem a reforma do sistema federativo, vem a reforma tributária. Sistema federativo porque hoje há uma injustiça na distribuição dos recursos. Recursos ficam concentrados nos cofres da União em prejuízo dos estados e dos municípios brasileiros. Desde a Constituição de 88, a União foi repassando encargos aos municípios, mas não repassou de forma compatível os recursos para atender essas novas demandas. Só para ter uma ideia, 56% do total da receita pública do país tem origem nas contribuições sociais. E elas não são compartilhadas na composição do FPM, né, do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Então, 56% totalmente para a União. E o restante, 44%, dividido entre os três, entre a União, os Estados e os municípios. Então, é uma injustiça. Isso tem que ser corrigido. A vida está aqui. Os problemas começam aqui. Então, é preciso descentralizar responsabilidades, mas também os recursos. Isso vem com a reforma tributária também. Olha, ninguém consegue mais pagar tanto imposto nesse país. Além da burocracia que esmaga, né, que dificulta, que torna a tarefa de construir uma empresa e de levar adiante uma empresa uma tarefa infernal, o que se ganha é para pagar ao Estado 5 ou 6 meses do ano do que se faz, do que se trabalha, do que se produz, do que se obtém de resultado, vai para os cofres do Estado brasileiro. Então, essa reforma tributária é essencial. Isso tudo impede a redução dos preços dos produtos que nós consumimos. Então, nós temos que reduzir a carga tributária, enxugando o modelo tributário. Eu falo em um imposto quase único, eu não diria um imposto único, mas um imposto quase único. Seria um imposto de movimentação financeira, com uma alíquota razoável que compense a eliminação de todos os impostos, e o imposto de renda apenas para os que ganham mais, estabelecendo aí um limite, um piso de ganho mensal, 30 mil por mês, por exemplo, paga imposto, menos não paga, isentando em setores como medicamentos. Os mais idosos são os mais afetados com o preço dos medicamentos, que são exorbitantes em razão dos impostos. A cesta básica, que também afeta a vida dos mais modestos, não é? Hoje se cobra muito no consumo, cobra-se mais no consumo do que na renda, isso tem que ser invertido. Enfim, uma reforma tributária que alimente o progresso, que coloque mais dinheiro no bolso do brasileiro e que dinamize a nossa economia. A roda da economia vai girar com mais força. Os brasileiros vão pagar menos impostos e o governo vai arrecadar mais, porque a economia vai crescer mais. Essa reforma não se faz por imediatismo, os governantes não têm visão do futuro. Eles temem perder receita num primeiro momento. E não calculam que é possível até que se perca receita num primeiro momento, mas se recupera a médio prazo, porque a economia vai crescer mais. E com isso, as oportunidades se alargarão, os brasileiros viverão melhor, pagarão menos impostos e o governo vai arrecadar mais. Eu tenho um exemplo de quando o governador, a carne, havia uma sonegação brutal dos frigoríficos. A alíquota era de 17% de ICMS na carne. Nós reduzimos para 7%. O que aconteceu? Diminuiu a receita? Não, a receita cresceu 300%. Não houve mais sonegação. Quando o governo cobra o que é correto, o contribuinte paga, não sonega. Então, esse é o raciocínio que deve se fazer. A reforma tributária passa por aí. Depois vem, é claro, a reforma da Previdência, enfim. Não vou alongar-me, eu quero me colocar à disposição se desejarem fazer perguntas, mas ao concluir esta fala inicial, e fico, portanto, aqui para responder as perguntas
que formularem, para dizer muito obrigado, né, pela presença, pela atenção. Nós temos que ter fé e esperança. A fé e a esperança é que nos dá coragem de enfrentar dificuldades e promover mudanças. É com esse espírito que devemos caminhar. Como disse o Papa Francisco lá no Rio de Janeiro à juventude, já nos roubaram demais. Roubaram sonhos, roubaram esperanças, roubaram os cofres públicos do país. Não permitamos que nos roubem essa oportunidade de mudar o Brasil para melhor. Nós podemos mudar o Brasil e vamos mudar o Brasil. O povo brasileiro é que vai mudar esse país. Muito obrigado a vocês e eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Portanto, essa foi a palestra do senador Álvaro Dias, ele que na noite de ontem esteve em Chapecó e hoje pela manhã visita São Miguel do Oeste, no restaurante Vila Grilo, no centro evento do restaurante Vila Grilo. Então, ele proferiu a palestra e agora abriu espaço para perguntas do público. E pode se pronunciar, por favor. José Luiz Grando, de Guaraciaba, formula a pergunta. Ele faz um comparativo de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. O trajeto catarinense de São Miguel a Dionísio Cerqueira está muito ruim, não sei se andasse por essa rodovia. É um fluxo muito grande de caminhões que vêm do Mato Grosso do Sul e do Paraná com milho para a agroindústria, e aqui não se faz nada. A diferença está no peso político do Paraná, que consegue recursos para a mesma rodovia, ou o que tem no trecho catarinense que coisa não anda? Bem, eu creio que é um problema nacional, né? Essa questão da infraestrutura rodoviária. Nós temos estradas pessimamente conservadas, né? Esburacadas em todo o Brasil. Não é um privilégio aqui de Santa Catarina, em todo o Brasil. E estradas que foram pavimentadas apenas no papel, mas que na realidade são estradas que sequer receberam asfalto e são fundamentais para o escoamento da produção. Então, esse fato que você se refere é pontual, diz respeito aqui a essa região. E não tem essa explicação razoável, né? Porque, como se trata de uma BR, é uma rodovia federal, o tratamento deveria ser igual, né? em todo o transcurso da rodovia. Mas eu aproveito a sua indagação para dizer o seguinte: o Brasil precisa investir. Para investir, ele tem que economizar lá. Tudo começa, portanto, com aquela proposta de reforma do Estado. Porque esse sistema implantado, ele consome a energia financeira do poder público e não sobra recursos para investimentos. Daí, essa calamidade pública que existe hoje em matéria de rodovias. Nem se fala em ferrovia. A última ferrovia construída com dinheiro público foi construída pelo meu governo no Paraná, a Ferroeste, que devia ter chegado até Guaíra e parou em Cascavel, porque o meu governo terminou. Mas a verdade é que o governo brasileiro não investe em ferrovia, não investe em rodovia, alega que não tem dinheiro. O dinheiro vai totalmente para pagar juros da dívida pública, como eu disse antes, 52% do orçamento. Então, por isso que eu dou ênfase, quando eu estou falando lá na refundação da República, estou falando lá na reforma do Estado, na verdade, eu estou falando em reservar recursos para esses investimentos, para que o Estado brasileiro possa atender
em matéria de logística, sobretudo a agricultura, não é? Eu sei que do custo da produção, 30% é no transporte. Nós perdemos pelo menos, nesse ano que passou, me parece, 13% da nossa produção se perdeu em razão da precariedade do transporte no país. Então é essencial que o Estado brasileiro reserve recursos suficientes para um grande programa de obras. O sonho seria transformar esse país num grande canteiro de obras, como nós fizemos no Paraná em 4 anos, um grande canteiro de obras. As rodovias, 3.500 quilômetros de pavimentação em 4 anos, 2.500 quilômetros de restauração asfáltica, 12.000 quilômetros de readequação de rodovias rurais, 11.000 metros quadrados de pontes, o maior programa rodoviário da história do Estado, 1 bilhão e 100 milhões de dólares de investimento. Como é que foi possível? Combatendo a corrupção, realizando o saneamento financeiro do Estado. Foi o que disse Joemir Betting, né? Falecido, saudoso Joemir Betting, um comentário no Jornal Nacional da Rede Globo ao final do nosso governo. Ele disse exatamente, ele sintetizou o que ocorreu. Ele disse exatamente o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Milagre de um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. E nós estamos aqui para repetir isso. Que a administração pública do Brasil é viável, mas passa por essas reformas. Lá no Estado, é claro, o Estado não é o Brasil, mas nós fizemos a reforma, essa reforma que estamos propondo para o país, fizemos lá, reduzindo em 1/3 a estrutura do governo estadual. E, sobretudo, combatendo a corrupção. No meu tempo de governador, existia um expediente que hoje não existe mais, que era a prisão administrativa. O chefe do executivo podia prender, sem passar pela justiça. Esse era um expediente muito forte, né, que tinha na Constituição. Com a Constituinte de 88 ele foi extirpado. Mas eu usei. Acho que fui o único executivo no Brasil a usar esse expediente e prendi 28 pessoas. Havia denúncia de corrupção, instaurava o inquérito administrativo, confirmada a corrupção, o governador decretava a prisão, ia para a cadeia. Depois, no dia 5 de outubro de 88, com a promulgação da Constituição, saiu da cadeia, por coincidência na minha cidade de Londrina, saiu o último preso dessa safra, né? Saiu comemorando nas ruas de Londrina a sua liberdade. Mas, então, combater a corrupção é essencial. Eu acho que depois da Operação Lava Jato, o Brasil tem que ser diferente. É por essa razão, eu estou me estendendo um pouco, porque acho importante, né? É importante agora acabar com o foro privilegiado, para que a Operação Lava Jato se complete. Eu apresentei esse projeto em 2013, ele foi aprovado no Senado e está na Câmara. Com grande pressão popular, certamente a Câmara aprova. O que é o foro privilegiado? É o privilégio que tem a autoridade de ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal. Seria bom se fosse julgado. Ocorre que não são julgados. Já são 3 anos e meio, né, ou mais, da Operação Lava Jato. Quantos foram presos em Curitiba e no Rio de Janeiro? E quantos foram presos pelo Supremo Tribunal Federal? Nenhum. O Supremo Tribunal Federal só soltou. Não decretou a prisão de ninguém. Por quê? Não chega a julgar. Então as ações prescrevem. Então esse foro privilegiado é o paraíso da impunidade. Os que foram presos é porque perderam o mandato. Eduardo Cunha perdeu o mandato, André Vargas perdeu o mandato, Zé Dirceu não tinha mandato, os governadores lá do Rio de Janeiro, 3, né, não tinham mandato. Os que têm mandato não são presos, não são condenados, não são julgados. Então prescreve, a ação prescreve.
Por isso, acabar com o foro privilegiado é necessidade imperiosa para se inaugurar no Brasil uma nova justiça. Com o foro privilegiado, não dá para afirmar que nós estamos inaugurando uma nova justiça, apesar da Operação Lava Jato. Então, a Operação Lava Jato é um sucesso, mas será um sucesso ainda mais retumbante se nós acabarmos com o foro privilegiado. Eu estou dizendo isso porque cada um pode contribuir com a sua pressão pessoal, através das redes sociais ou de qualquer outra forma, aqui os deputados de Santa Catarina, pressionando-os para que votem favoravelmente ao fim do foro privilegiado. É cortar na própria carne, mas é importante para que o país possa ter um novo destino. É isso aí. Mais alguém? Pois não, lá. JRTV, Jornal Regional, na cobertura da visita do senador Álvaro Dias a São Miguel do Oeste. São Miguel. Consta que nessa reforma da Previdência, que entendemos que ela é necessária, sim, Vossa Excelência já explicou, numa entrevista à Rádio Guaíba, um determinado deputado citou que nas entrelinhas os privilégios dos deputados continuarão. É verídico isso, que a lei é para ser geral, para todos. A reforma é necessária, nós já entendemos assim, mas nas entrelinhas permaneceriam os privilégios dos deputados. Eu disse há pouco, né, que o governo, o presidente da República, para promover reforma de profundidade, ele tem que ter credibilidade e competência para se comunicar bem com a sociedade. E isso não ocorre hoje, né? O presidente tem a popularidade no chão, é desacreditado, ninguém confia, ele é considerado chefe de organização criminosa e não se comunica bem com a sociedade. Então, a reforma é importante, mas como fazer uma reforma quando o governo não cobra os grandes devedores? São 400 bilhões aí na imprensa da Previdência Social. E quem são os grandes devedores? JBS, por exemplo. Maior devedor, 2 bilhões e 800. O governo emprestou através do BNDES 16 ou 18 bilhões para enriquecer os empresários da JBS. E não provisionou o que eles devem para a Previdência. Nem mesmo isso fez o governo. Então, o propinoduto é que definiu o empréstimo, né? Mas nem mesmo provisionar o que deve à Previdência. O Arquibatista é a mesma coisa. Aí, bancos devem à Previdência, até bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, como tirar do pobre aposentado brasileiro se os grandes não pagam? Fica difícil justificar a reforma dessa forma, né? Mas é mais complexo. Se nós considerarmos, a reforma tem que se fazer especialmente no setor público e não no privado. O déficit grande é do setor público. O setor público atende 980 mil pessoas com déficit de 80 bilhões. O setor privado tem um déficit de 150 bilhões, pouco menos do dobro, mas atende a 33 milhões de pessoas. Então veja que o rombo mesmo está no setor público, que tem uma média de aposentadoria de R$6.000, contra uma média de R$1.000 e poucos do setor privado. Então essas questões devem ser consideradas na reforma da Previdência. Não é uma reforma simplista como a que pretendem. Tem que ser uma reforma inteligente, que alcance a complexidade social do país. Há regiões onde a longevidade é uma coisa diferente da outra região. Então, em algumas regiões, as pessoas vivem bem menos do que em outras regiões. E em algumas atividades também, algumas atividades são bem mais estressantes do que outras. Então, isso tem que se considerar quando se fizer uma reforma modernizadora e inteligente. Pois não. Bom dia, senador. Eu vou dirigir uma pergunta de ordem técnica. Eu sou contador público e
no decorrer dos anos, a gente acabou sabendo interpretar alguns números. Eu vou falar sobre a DRU, a desvinculação da Receita da União. Quando foi criada, era 20%, hoje acho que está em 30%, que são aqueles recursos que os empresários, que as empresas pagam, o PIS, COFINS, etc., e de que a União acaba por sequestrar esses 30% que seriam recursos destinados para assistência social, etc., e também da Previdência. Então, eu penso que é um tema de ordem técnica, mas de que as pessoas, os empresários, devem saber entender por que é que o governo federal não abre mão desses 30%, voltando para 20% ou 10%, que daria a diferença o suficiente para manter só a Previdência. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma explicação mais de ordem técnica. Todo governo gosta de flexibilidade para a aplicação dos recursos, né? Se nós tivéssemos governos competentes e sérios, seria o ideal, porque a realidade social é dinâmica, a alteração de prioridades a cada passo. E o governo deve sempre procurar atender as prioridades e aplicar o dinheiro levando em conta a relação custo-benefício da aplicação desse dinheiro. Então, realmente, o ideal seria liberdade total para a aplicação do orçamento. Mas, infelizmente, isso não ocorre. Por isso que há essa vinculação de recursos para garantir que esses recursos seriam aplicados. A desvinculação é que possibilita ao governo, então, aplicar aleatoriamente os recursos da Receita. Há algum tempo eu consegui aprovar no Senado, para dar um exemplo só, como o governo se coloca contra, né? Um projeto que tornava crime de responsabilidade a que estaria sujeito o Presidente da República e o Ministro da Justiça a não aplicação da totalidade dos recursos destinados à segurança pública. Se não fossem aplicados na sua totalidade os recursos destinados à segurança pública, o Presidente da República e o Ministro da Justiça estariam sujeitos a crime de responsabilidade. O Senado aprovou e a Câmara segurou. O ministro Manteiga alegou exatamente isso, que não pode recursos ficarem vinculados porque retira a margem de manobra que o Poder Executivo deve ter. Então essa é a realidade. Mas um governo eficiente, se nós chegarmos a essa reforma do Estado, enxugando o Estado, certamente nós poderemos trabalhar de forma mais correta a aplicação dos recursos, estabelecendo as prioridades de forma inteligente. JR Regional, na cobertura da visita do senador Álvaro Dias a São Miguel do Oeste. O Brasil talvez seja um pouco novo e tenha que passar por alguns testes para tomar um rumo efetivo. Ao exemplo que eu vi numa entrevista há pouco tempo na internet de um pesquisador, a política é como uma vara verde, né? Está de um lado, tu solta, automaticamente ela vai para o outro, antes de se alinhar. Diante disso, o exemplo dos Estados Unidos, elegeram o Trump, que é oposto do Obama, até certo modo. E diante disso, o senhor acha que a juventude, a sociedade brasileira, por apostar num falso assistencialismo de 15, 20 anos atrás, apostar num falso assistencialismo, a sociedade hoje, a juventude principalmente, não é mais conservadora do que foi? A resposta a essa pergunta está numa pesquisa recente, né, que deu um empate técnico entre esquerda, direita e independentes, né? Deu aí um empate técnico. O que
eu acho importante destacar é que está havendo uma mudança na sociedade brasileira. Até 2014, as pessoas não estavam interessadas na atividade pública, não acompanhavam. E eu verifico isso agora. Veja, eu fiz oposição nesses últimos 15 anos de forma muito visível. CPIs, denúncias, estava toda hora na mídia nacional, né? No Jornal Nacional, nas televisões aí do país, nos noticiários de TV, estava presente combatendo a corrupção. E agora a pesquisa indica que 53% dos brasileiros não me conhecem. Então isso mostra o quê? Que havia um desinteresse em relação à atividade pública, que as pessoas não estavam acompanhando. Depois de 2013, que nós tivemos aquelas mobilizações populares nas ruas do país, e tivemos um incremento aí das redes sociais, nós estamos verificando que há um interesse maior. Então eu imagino que a própria juventude hoje tem uma participação mais interessada. Eu imagino que isso seja sintoma de mudança. Agora, nós só vamos verificar isso mesmo com o resultado eleitoral. Nas urnas é que nós vamos verificar se realmente a sociedade brasileira está mudando, se o Brasil está mudando. A minha percepção é que a mudança começou exatamente pela população, quando ela foi para as ruas. Depois, na esteira dessa mudança popular, nós tivemos a mudança em instituições essenciais, né, como o Ministério Público, Polícia Federal e a própria Justiça Federal. Na esteira da mudança da sociedade, essas instituições que são essenciais ao Estado de Direito Democrático mudaram. E agora nós esperamos a mudança na política. Ainda não ocorreu. Os ventos da mudança não chegaram à política. A nossa esperança é que no processo eleitoral desse ano, essa mudança seja plantada, para que ela se concretize nas urnas e nós possamos realmente ver o Brasil mudando para melhor. Senador, meu nome é Carlos, sou de Chapecó e eu tenho um questionamento que afeta a vida de todo mundo, em geral no Brasil. Por que, mesmo com a Petrobras, a gente tem o combustível, um dos combustíveis mais caros do país, e se é viável, e quando que a gente vai ter um preço mais justo do combustível? Olha, primeiro, o governo está tentando tapar os buracos que foram abertos pela corrupção, e por essa razão o reajuste de preços tem ocorrido como rotina. É um ponto fora da curva em relação ao que vinha ocorrendo antes. Isso porque a empresa quebrou, a corrupção quebrou a Petrobras. Mas essa questão do petróleo é de maior profundidade. Muitos imaginavam que o xisto nos Estados Unidos fosse colocar num plano secundário o petróleo como fonte geradora de energia e que com isso nós teríamos uma queda no preço do combustível. Ocorre que aquela expectativa em relação ao xisto dos Estados Unidos não se atingirá. Então nós corremos o risco ainda de ver o preço do combustível nos próximos anos sofrendo aceleração. Isso é previsível hoje. Imagine se lá no Oriente Médio ocorreu um confronto que afete o fornecimento de petróleo. Isso faz elevar o preço do petróleo. Agora, quando se fala em reduzir preços, e não é só do combustível, eu me reporto à reforma tributária. Eu acho que um instrumento para reduzir preços é a reforma tributária. Se nós reduzirmos a carga tributária, nós vamos reduzir o preço de todos os produtos, não só do combustível. Vamos reduzir o preço dos automóveis, dos combustíveis, dos alimentos, dos medicamentos.
Por isso que eu coloco a reforma tributária como uma reforma essencial. Eu não posso dizer que é a mais importante, mas eu coloco aí entre as reformas mais importantes a reforma tributária. Nós temos que, inclusive, preparar uma proposta de reforma tributária até a campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral só começa em agosto, né? 15 de agosto, então estamos ainda longe. Nós estamos preparando as nossas propostas. E nós temos que preparar uma proposta de reforma tributária mostrando para as pessoas qual será a consequência dela, inclusive no que diz respeito à redução do preço dos produtos que nós consumimos. Fazendo uma projeção, evidentemente, eu tenho dito para os especialistas com quem converso, né, olha, eu posso assumir a sua proposta, só que eu assumo se você me convencer que ela pode ser realmente implementada. Porque assumir a sua proposta só para ganhar votos eu não faço. Eu não farei isso. Porque só vou assumir uma proposta que eu tenha plena consciência de que ela pode ser realmente implementada depois no governo. E essa é fundamental, a reforma tributária, para reduzir o preço não só do combustível, mas de todos os produtos no país. Temos espaço então para mais 3 perguntas. Quem gostaria? Bom dia, senador. Eu sou o Paulo Fontana, do município de Guaraciaba, sou vereador do PSDB, seu antigo partido, né? Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor chegar a ser presidente da República, teria um comprometimento do senhor em trazer, sabe-se que o nosso estado é o maior produtor de carnes do nosso país e não tem a produção de grãos o suficiente para sustentar essa população de frango, de suínos, e que tem a necessidade de trazer, teria o comprometimento do senhor de trazer a ferrovia até o nosso estado para transportar esse grão do Mato Grosso? E outra pergunta que eu lhe faço, se o senhor tem como bater no peito e dizer assim, eu não cheguei nem perto de ser investigado pela Lava Jato e não serei investigado no futuro, porque a população irá votar, eu acho, no político ficha limpa. O senhor tem como bater no peito e dizer hoje aqui, eu sou ficha limpa? Ficha limpa do começo ao fim. Aliás, eu fui muito testado nos últimos anos, né, porque o governo do PT devassou a minha vida. Se eu tivesse algo, teria sido utilizado. Não há nenhuma hipótese de qualquer risco. Esse teste nós passamos pelo filtro da Operação Lava Jato tranquilo, de forma intocada. Não há nenhuma possibilidade. Então isso é tranquilo. Em relação à infraestrutura, eu acho que é muito cedo para eu dizer, vou trazer a ferrovia aqui, né? Mas certamente, uma coisa eu posso dizer, o sul do país sempre deu mais do que recebeu, então ele tem que ser prioridade. E se haverá recursos para obras de infraestrutura, sem dúvida nenhuma a prioridade será a produção, o agronegócio, esse interior produtivo, competitivo, que tem que ter os instrumentos necessários para a sua evolução. Por exemplo, na política de exportação, né? Hoje nós temos a exportação de determinados produtos que são muito conhecidos, o valor dos nossos produtos são reconhecidos internacionalmente, aí é soja, farelo de soja e outros produtos que exportamos em grande quantidade. Mas essa exportação brasileira está muito concentrada nas grandes empresas. Nós temos que estimular a exportação das pequenas e médias cadeias produtivas. Por exemplo, os processados de carne, ou os produtos do couro,
Estou dizendo isso por causa da região, né? Então, nós temos que estimular e demonstrar que a exportação não é algo tão complicado, não é algo tão difícil, para que as pequenas e médias cadeias também possam se desenvolver por intermédio do incremento das exportações. E, evidentemente, a questão da infraestrutura, da logística, tem que ser prioridade absoluta, porque se nós queremos que o agronegócio garanta a prosperidade do país por décadas, como nós dissemos na nossa exposição, essa é uma prioridade indiscutível. Mas eu acho agora, com toda sinceridade, você fez a pergunta, se chegar lá, o SUS será a prioridade indiscutível para devolver um pouco do que ele já ofereceu ao país. Bom dia, São Miguel do Oeste, bom dia, Santa Catarina. Vou, em 30 segundos, fazer um testemunho do meu amigo e futuro presidente da República, Álvaro Dias. Eu sou médico do Paraná há quase 30 anos. Cheguei pequenininho lá, novinho. Ele investiu em saúde pública em todo o estado do Paraná. E eu sei o que significa a saúde do Brasil. Infraestrutura, duplicou rodovias, principalmente nas regiões metropolitanas do Paraná. E principalmente essa questão da Ferroeste, que foi pública, depois virou privatizada e voltou a ser privatizada. Então, vamos aproveitar, e é para isso que eu quero fazer um convite a vocês. Vamos aproveitar nossos telefones, aproveitar nossas redes sociais e acreditar que a mudança está na nossa mão. Na nossa mão. Às vezes a gente acha que o senador está longe, que o governador está longe da gente, que o deputado federal está longe da gente, mas a mudança está na mão de vocês. Tenho certeza disso, está na minha mão. É por isso que eu vim do Paraná, junto com mais um grupo aqui, para encontrá-lo aqui e fazer esse testemunho hoje. E eu aproveito para que todos aqueles que passarem por aqui, se vocês perguntarem se eles têm tanta popularidade nos seus estados fazendo política, mesmo depois tendo sido governador quase 25 anos depois. Então, acreditem, o Paraná, através de Álvaro Dias, pode dar o melhor exemplo para o Brasil numa candidatura à presidência da República. Então, é apenas um testemunho, não foi combinado nada disso, mas um cidadão que acredita no Brasil, que acredita no Paraná e acredita em Álvaro Dias. Obrigado. Muito obrigado aí ao doutor Solano, que veio de Cascavel aí, fazer essa surpresa. Ele ao lado do Zé Valdece, do Solano e a sua esposa vieram lá de Cascavel. Muito obrigado. Espaço para mais uma pergunta. Bom dia. O senador não me conhecia pessoalmente, mas sempre tive muita atenção nas suas entrevistas pela imprensa. Eu sou perito médico e estou lotado aqui na cidade de São Miguel. No momento, eu estou até afastado do serviço por conta de problemas internos em função de ter feito denúncia de algumas fraudes dentro da Previdência Social aqui na nossa região, que foram comprovadas, gerando um desperdício mensal de 60 milhões de reais aqui na nossa região oeste de Santa Catarina. E, claro, tive, como o senhor sabe, retaliações de partidos políticos, uma vez que a Previdência, o INSS em especial, está completamente aparelhado e as suas chefias e gerências são indicações políticas e não técnicas. Mas a minha pergunta se divide em duas partes. Dentro do funcionalismo, nós temos o problema do aparelhamento do Estado nos últimos 15, 16 anos. Qual seria a sua posição, não demagógica, mas honestamente, já que o senhor teve experiência no Executivo, com relação à promoção da meritocracia contra apenas indicação política, principalmente para nós funcionários públicos? E dentro dessa, subdividindo essa pergunta, do modo que eu vejo a influência que existe de fraudes dentro do INSS,
a gente não vê uma perspectiva a curto prazo de resolução. E aí usam alguns colegas em ser um pouco mais radicais e pensar em alguma coisa como intervenções. Dividindo então a pergunta com relação à meritocracia, principalmente a nível da Previdência e economia dos cofres públicos, e, em segundo lugar, como o senhor vê a famosa intervenção militar que a imprensa fica especulando de vez em quando, o senhor que está em Brasília? Bom, primeiramente sobre a meritocracia, né? Eu considero o momento mais importante do governante o da escolha da sua equipe. E não dá para abrir mão de escolher sem interferência externa, escolher com base nos critérios da meritocracia, competência técnica, qualificação profissional e probidade, especialmente, né? Foi assim que eu fiz no governo do Paraná. Talvez o governo tenha sido bem sucedido, terminou com 93% de aprovação da população, segundo o Datafolha, porque nós constituímos uma grande equipe. Ninguém faz nada isoladamente, tem que ter equipe. A maior angústia do governante ele é decidir e as coisas não acontecerem por falta de competência da sua equipe, dos seus assessores e dos servidores públicos. Então, sem valorizar o mérito, é por essa razão que eu defendo sempre concurso público, inclusive para conselheiro de Tribunal de Contas. Eu tenho um projeto, foi aprovado no Senado, está parado na Câmara, que institui o concurso público para preenchimento da função de conselheiro dos Tribunais de Contas. Isso mostra como eu penso a administração pública, né? Que é exatamente estabelecendo os critérios da meritocracia. Não só no Executivo, no próprio Judiciário. A composição dos tribunais superiores, que hoje é feita politicamente, indicação política, tem que ser meritocracia. A própria magistratura é que tem que eleger os seus representantes, e aí sim o presidente da República encaminha ao Senado para sabatina e tal, a nomeação do indicado, que vem sugerido exatamente pelos seus colegas de magistratura, que conhecem o seu preparo, a sua competência e o seu talento. A outra parte das suas perguntas... intervenção militar. Eu acho que esse assunto não deveria nem estar na pauta da imprensa, né? Eu acho que isso... Não há um militar que eu conheça, especialmente no comando das Forças Armadas, que admite essa hipótese. Não há. Só teve um que fez lá uma insinuação, mas também não foi direto, né? Numa palestra e tal, e se isso não acontecer tal, pode ocorrer aquilo. Mas não há essa predisposição. Já há manifestações assim conhecidas de autoridades, como por exemplo Vilas Boas, né, que afirmou taxativamente que o papel das Forças Armadas é o cumprimento da Constituição. Então, não há essa hipótese. Estado de Direito, democracia, voto, eleição, um povo livre para escolher. A intervenção militar, sinceramente, me desculpe, mas é coisa de maluco, não dá para defender até. Espaço, então, para mais uma pergunta aqui, senhor. Senador, sou Lúcio, prefeito de Porã do Oeste. Para o senhor me convencer a votar no senhor, todos sabemos que uma campanha política, do jeito que ela está, é uma campanha milionária. Como o senhor pensa em organizar a sua campanha para chegar à presidência da República, para não ficar devendo para cada santo uma vela? Segundo, se nós queremos aprender de como não fazer, hoje temos que ligar a TV Senado e TV Câmara, porque lá se vê como não fazer. Como o senhor pensa em governar este país, sendo presidente da República,
imaginando, ou eu quase tendo certeza absoluta de que o senhor não terá a maioria para aprovar aquilo que o senhor está dizendo. E eu concordo com tudo que o senhor está dizendo, deve ser aprovado. Mas como o senhor vai buscar isso? Rede social, imprensa? Se o senhor não pagar bem a imprensa, não vão falar bem do senhor. Olhando todo esse cenário, me convença para votar no senhor. Pois é. Olha, primeiro, com toda sinceridade, não é o que eu estou dizendo aqui que vale para te convencer. E nenhum outro candidato. É importante dizer o que a gente pensa, o que a gente pretende fazer, mas é muito mais importante olhar o passado. Ver se tem credencial para chegar a disputar a presidência da República. Como é que foi o passado? Exerceu alguma função? Como a exerceu? Qual foi a prática? Né? Porque o que vale é a prática, não é o discurso. O discurso muitas vezes fica distante da prática. Isso que o povo não suporta mais, porque as promessas de campanha não são cumpridas. Então veja, se você encarar tudo que eu disse aqui só como promessa, evidente que você não tem que votar em mim. Mas se você olhar um pouquinho o meu passado e ver o que eu fiz como governador e o que tenho feito como senador, aí você já tem certamente referência para poder decidir o seu voto. Eu acho mais importante esse passado do que isso que eu estou colocando aqui. Agora eu posso dizer a você o seguinte: é possível e se fará. Eu disse, é claro, de passagem aí na minha exposição, que há que se inverter o processo atual. Hoje o presidente da República prepara uma reforma e vai ao Congresso, instala um balcão e fica negociando com os deputados. Dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, em troca do voto. Ou seja, ele está comprando o voto, ele está comprando o consenso, ele está comprando os partidos. Aí nomeia ministro. E qualquer ministro pode ter 15 inquéritos, 20 inquéritos, pode ter assaltado, não importa. O partido indicou, ele nomeia para obter os votos do Congresso. Então, esse processo tem que ser invertido. Então, primeiro ir à sociedade. É isso que eu disse antes. Você prepara a proposta e vai conversar. Cadeia Nacional de Televisão. Senta lá e vai conversar com a população. Vai dizer, olha, é isso aqui que nós pretendemos. Por que isso é bom? Explicar por que é bom. Convencer as pessoas. Com o apoio da população, eu repito, tenho certeza, o Congresso não rema contra a maré. Ele aprova. Foi assim quando eu governei o Paraná. Ninguém nomeou secretário, ninguém teve dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, e todas as reformas que eu propus foram aprovadas. Porque quando chegava em determinado município, a população fechava o comércio e vinha receber o governador, e o deputado estava ao lado dele. Então, isso é que funciona. Um deputado tem que ser prestigiado pelo governo, atendendo às suas reivindicações a favor do povo. E não tem que ser comprado pelo presidente. Não tem que ser comprado. E olha, seria subestimar o povo brasileiro achar que deputado só funciona sendo comprado. Não, não é por aí. Nós vamos ter sim o apoio do Congresso para todas essas reformas importantes para o país, porque é uma questão de recuperação nacional. Nós temos que ter um plano de reestruturação da economia, e isso começa por essas reformas que são essenciais. E nós temos certeza que isso será feito, certamente, porque o povo brasileiro não vai desperdiçar essa oportunidade. E vai estar ao lado de um presidente da República que tenha coragem de promover essas mudanças. Espaço, então, para a última pergunta. Elaine do Graciado. É referente à saúde. Nós sabemos que em todos os lugares muita gente está morrendo de câncer, né? E como o povo precisa de quimioterapia e de rádio. Por que é tão longe para esse povo ir? Por que não há um investimento maior na saúde, onde as pessoas pudessem ir mais perto? Muita gente não consegue nem ir até o lugar para
para fazer as quimioterapias. A minha pergunta é: olha, primeiro, o Banco Mundial fez um estudo sobre a saúde no Brasil e constatou que a questão não é só o dinheiro, que o dinheiro até é o secundário, que a questão é gestão, falta de competência de gestão, falta de planejamento e muita corrupção, muito desvio. Isso foi a constatação do Banco Mundial. Agora, em relação à saúde, eu vou dar um exemplo. Tem um projeto que foi aprovado pelo Senado há anos. Ele possibilitaria a produção dos chamados radioisótopos, que é utilizado na medicina nuclear para pesquisa, prevenção e tratamento de doenças graves, como o câncer. Hoje, esse produto é exclusividade de São Paulo e Rio de Janeiro. E é um produto que não tem vida longa. Então, por exemplo, Natal do Rio Grande do Norte, se sair de São Paulo, não chega. O nosso projeto possibilita a descentralização. Evidentemente, com acompanhamento, porque trata-se de matéria de alto risco. Então, você não pode importar. Um dia, eu tratando desse assunto, o vice-presidente da República, José Alencar, pegou o seu jato particular e desceu em Madrid para tratamento. Mas o brasileiro não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, nem mesmo esse projeto está lá na Câmara parado há um bom tempo. É uma proposta de emenda constitucional que quebra o monopólio na produção dos chamados radioisótopos. Isso é essencial para que possa ter em Florianópolis, em Santa Catarina, no Paraná e em outras regiões do país a produção desse material da medicina nuclear que ajudaria no combate ao câncer, né? Então, você levanta uma questão fundamental. Existem certos exames preventivos que quase nunca são realizados. Por exemplo, a colonoscopia, daí o doutor Solano, é fundamental, é preventivo. E as pessoas nem sabem. A maioria, eu próprio, sou um exemplo disso. Só agora, recentemente, que eu fui fazer esse exame, isso é essencial, né? Então, a medicina, a saúde pública tem que ser preventiva, tem que ser orientadora. As pessoas têm que saber que precisa fazer esse exame de colonoscopia, né? E quantos fazem, né? Chegou aos 40, tem que fazer. Eu demorei um pouco mais, mas fiz. E foi muito importante. Acho que, então, a questão da saúde, além do dinheiro, tem que ter tudo isso, né? Planejamento, orientação, tem que ter o trabalho preventivo e, obviamente, competência de gestão. A gente tem que, inclusive, homenagear os prefeitos. Ali um prefeito está presente, né? E os prefeitos estão sobrecarregados com a saúde pública. Tem município que gasta 35% do seu orçamento com a saúde, porque o governo federal não cumpre a sua parte. Nós lutamos no Senado, no Congresso, para aprovar lá o percentual obrigatório, chamada emenda 29, né, para que o governo federal assumisse a sua responsabilidade. Ele não assume a sua responsabilidade no repasse de recursos para a saúde que foi municipalizada e fica nas costas dos municípios brasileiros. Agradecemos pela palestra o candidato a presidente do Brasil, senador Álvaro Dias. JR-TV, Jornal Regional, na cobertura da visita a São Miguel do Oeste. Ele que proferiu uma palestra de cerca de 50 minutos, depois abriu espaço para perguntas, para indagações. Senador, JR-TV, Jornal Regional,
Transmitindo ao vivo a visita que o senhor está fazendo a São Miguel do Oeste para falar sobre a situação política e econômica do país. Que avaliação o senhor faz desse encontro aqui em São Miguel do Oeste? Bom, primeiro quero agradecer a vocês pela transmissão ao vivo, né? E agradecer aos organizadores e as pessoas que compareceram, pessoas interessadas em discutir o Brasil, em encontrar caminhos de solução para os nossos problemas. Fiquei bem impressionado com o interesse e com a disposição das pessoas se tornarem protagonistas nesse ano tão importante, né, de eleição essencial para o futuro do nosso país. Senador, poucos políticos escapam da varredura que o Lava Jato vem fazendo em todos os políticos, na vida de todos os políticos. Por mais que procurem, não encontrem nada no seu passado, no seu currículo. O que isso pode repercutir nessa campanha que o senhor vai enfrentar numa candidatura a presidente da República? Olha, a Operação Lava Jato o cenário eleitoral, né? Essa passa a ser uma questão prioritária. A população vai perguntar: aonde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado? Um requisito básico para o eleitor decidir o seu voto, na minha opinião. Você estava denunciando, criticando, fiscalizando, tomando providências, ou você estava lá à sombra do poder, se beneficiando das falcatruas? Eu acho que essa é uma questão essencial que terá grande influência no resultado eleitoral. Qual o diferencial de sua proposta de governo, caso o senhor realmente confirme sua candidatura? Eu, nessa narrativa que fiz aqui, falei das propostas, né? Mas também fiz referência à importância do passado político, né? Da trajetória percorrida, do itinerário percorrido, qual foi a prática, porque apenas o discurso não resolve, né? Mas nós vamos preparar um belo programa de governo, queremos ser uma alternativa diferente, tanto na forma quanto no conteúdo, mas sobretudo uma alternativa sustentada pelo passado limpo e pela experiência administrativa adquirida no governo do Paraná. Os municípios não aguentam mais, estão sobrecarregados com todos os serviços que muitos deles devem ser do Estado e da União, mas acabam sobrando para o município. Não tem dinheiro. É possível reverter esse quadro dentro da atual situação econômica do país e do governo? É a reforma do sistema federativo que nós estamos propondo, né, para redistribuir melhor os recursos públicos. Há uma concentração excessiva nos cofres da União e nós precisamos promover uma reforma do sistema federativo. Tudo bem agora? O senhor falou também sobre o fim dos privilégios. Uma das coisas que nós jornalistas mais ouvimos é que se acabarem com os privilégios, vai sobrar dinheiro. O senhor concorda? Não basta acabar com os privilégios, né? Mas ajuda. Nós temos que dar o exemplo. Para fazer outras reformas, essa é essencial, porque você tem que demonstrar que está cortando na própria carne. Então isso é essencial. É isso aí. Senador, para finalizar, o senhor falou também de acabar com a situação dos deputados, senadores, presidente da República, enfim, dos políticos, que eles têm algumas situações que impedem que eles possam ser processados, que eles possam responder pelo que fizeram. O senhor, inclusive, votou nas duas oportunidades para que investigassem o presidente Michel Temer. Claro,
claro, foi voto vencido. Mas o senhor comunga mais ou menos dessa mesma posição que a população? Tem que acabar com esse foro privilegiado, né, que coloca autoridades num pedestal, como se fossem diferentes e estivessem acima da lei. O que há é que não há julgamento, e sem julgamento prevalece a impunidade, a prescrição das ações.